obrigado pela presença de todos, obrigado aí, um prazer estar com todos aí nesse painel. Tá? Então vamos discutir um pouquinho o tema, né, que é a expansão e investimentos no setor e soluções para a retomada do setor de agronegócio brasileiro, né? Então, eu sou analista de ações, então eu trouxe, ainda bem que todos aí tocaram um pouco na dinâmica macro, porque trouxe uma perspectiva, acho que bastante micro, né, bastante bottom-up, como a gente gosta de chamar, né? Isso aqui, na verdade, resume quais são os grandes, né, os grandes drivers de valor, né? Se a gente está falando de expansão, está falando de retomada, você precisa que a conta feche, né? Ou entender por que ela ou ela deixou de fechar em algum momento, ou por que ela pode fechar no futuro, né? Esses são os grandes drivers de valor de uma operação de açúcar, etanol e energia, né? E, na verdade, uma das maiores, acho que, dificuldades dessa operação ou dessa indústria é que você tem, basicamente, grandes variáveis exógenas, né? Variáveis de preços de mercado, preço de açúcar, preço de etanol, preço de energia elétrica, os custos de capital, a dinâmica de juros aí que foi super bem abordada, questões regulatórias, né? Seja questões envolvendo consumo de etanol ou mesmo questões envolvendo consumo de açúcar, que eu acho que é uma discussão global. E a grande variável endógena do setor de açúcar e etanol é o custo de produção. É a única variável que, de alguma forma, está sob controle do operador ou do gestor de uma usina ou de um grupo de usinas de açúcar e etanol, né? Então, acho que, na verdade, é nessa que a gente tem que focar. Em tese, é essa que a indústria, de alguma forma, controla, né? Então, uma outra forma de dizer o que eu acabei de dizer é que o setor, ele, na verdade, é tomador de preço de todos os lados, né? O usineiro, ele é tomador de preço do arrendamento, do consecana que ele paga, dos custos de plantio e trato, dos preços de mercado, as questões regulatórias e as questões de juros, né? Então, na verdade, de novo, acho que a grande variável sob controle, que a gente, na verdade, acho que a gente tem que olhar para dizer se esse setor ele tem condições de entrar numa situação de retomada e de crescimento, é para custos. Os custos são competitivos ou não são, né? Eles permitem que se pague a conta ou não permitem, né? E quando a gente vai entender, portanto, eu acho que a quebra, ou entender da onde vêm os custos do setor, eu acho que tem duas grandes lições, né? Primeira, a maior parte do custo, e aí roubando um pouquinho do argumento do Pedro, né, quando a gente fala de custo, a gente está falando só do custo da operação, a gente está falando de custo, capex, trato, plantio, etc., né? Tudo que envolve, na verdade, o custo operacional de uma usina, né? A primeira lição, portanto, é que eles são predominantemente agrícolas, né? Quer dizer, a maior parte do custo total da operação, ele está no campo, né? Ele está em tudo aquilo que envolve a questão da cana. A segunda lição, tão importante quanto, é que ele está na agrícola e ele é predominantemente fixo. Então, a tua capacidade de gerar rentabilidade, a tua capacidade de reduzir o custo, ela está diretamente relacionada à tua capacidade de diluir estes custos, né? Quer dizer, a maior parte dos custos é agrícola, cerca de 70%, numa conta super simples, e quase totalidade dele é predominantemente fixo, né? E até quando a gente olha, né, a gente cobre lá no banco as ações do setor, as ações são listadas do setor, né? Então, quando a gente traz a dinâmica, a curva de custo desses players listados, essa conta feita na safra, pensando nos números da safra estimados, safra 18-19, você vê que os players que possuem menor custo de operação, aqui a conta está feita em cents por libra-peso, né, em equivalentes de açúcar, os players com menor custo de operação são, de fato, os players que têm maior capacidade utilizada, né? Ou seja, quanto maior a minha capacidade utilizada, quanto mais eu utilizo o meu ativo, mais eu diluo os meus custos fixos, menor é o meu custo total da operação, né? E aqui a gente fazendo para as 3 empresas que nós cobrimos do setor, a São Martinho, a Adecoagro, a Raízen, e aí uma conta que nós temos, a nossa estimativa, a nossa melhor estimativa, porque é o custo médio do Brasil, né? Quer dizer, quanto maior a sua utilização de capacidade, maior a diluição dos custos, principalmente agrícolas, mais eficiente, de fato, é a operação, né? Então, com essa parte da história em mente, né, a dinâmica dos custos, vamos entender um pouquinho como é que a indústria chegou até aqui para entender o quão viável é a história de expansão, né? A indústria, ela basicamente triplicou, né, a sua moagem, né, do início dos anos 2000 até o início dessa década que nós estamos agora, né, de torno de 200 milhões de toneladas, falando aqui
principalmente do Centro-Sul, para um pouco mais de 600 milhões de toneladas. Só que ela se estagnou, né? A partir de 2010, 2011 principalmente, a indústria, na verdade, não sai do lugar, né? Vamos entender um pouquinho o que aconteceu. Eu acho que essa aqui é uma boa parte importante da resposta, e muito associado com o que eu disse agora há pouco em relação aos custos. Esse aqui é o número de ATR, né? Quilos de ATR extraídos por hectare de cana plantada no Centro-Sul. Quer dizer, nos últimos 13 anos, a quantidade de produto por hectare caiu 16%. Né? Ou seja, para um setor que depende de diluição de custo fixo preponderantemente para gerar rentabilidade, o setor, na verdade, está andando para trás. Né? O que, na verdade, ajuda a explicar por que o setor estagnou. Quer dizer, que a rentabilidade marginal do setor, de certa forma, ela caiu bastante. Né? E aqui os economistas na sala vão entender talvez isso um pouco melhor, né? Essa aqui é uma continha muito simples para entender por que isso aconteceu. Né? Quer dizer, o setor ele triplicou de capacidade num prazo relativamente curto de tempo, em pouco mais de uma década, né? Então a gente foi expandindo para áreas e para regiões não necessariamente com a mesma capacidade de eficiência das áreas originais, então o custo marginal da indústria foi crescendo e foi crescendo acreditando que haveria uma receita marginal igualmente recompensadora. Né? Há 10 anos atrás o petróleo estava a $150, né? O etanol ia salvar o mundo, etc. Então havia uma outra perspectiva de receita marginal ou de preço. Só que a realidade acabou nos frustrando, né? A receita marginal acabou sendo menor do que aquele custo marginal. Então eu sobrei com um estoque de capacidade na indústria que não se paga, né, que tem um custo marginal que só se pagaria se o preço fosse muito mais alto do que ele é. Né? Esse é um pouco o dilema que a indústria vem passando. Né? Então, a gente sempre vem defendendo, muito na minha discussão com o Alexandre, para participar desse painel, né, que a indústria ela tem que reduzir, né, ela tem que enxugar, tem que tirar esses players menos eficientes da jogada para poder voltar a crescer. Né? Tem que tirar aquele excesso de capacidade. Eu tenho muita capacidade e pouca cana. Esse processo de ajuste de capacidade, ele já vem acontecendo. Né? Isso aqui são os números da Única sobre quantidade de usinas. A gente basicamente quase não tem mais greenfield, né? Não tem mais usinas novas, e nós vemos em termos acumulados fechamento aí de praticamente 70 usinas aí nessa última, desde o início da década. Né? Então, esse processo de enxugamento de capacidade, né, da saída dos players, vamos dizer assim, menos rentáveis, né, dos players menos eficientes, ele, de certa forma, já está acontecendo. E está acontecendo um negócio legal, que é esse dado aqui, essa é uma conta nossa, né? Ela não é perfeita, mas eu acho que ela dá um pouco a cor. Essa aqui é a nossa estimativa da utilização de capacidade média do setor no Brasil. Quer dizer, esses fechamentozinhos de capacidade muito vagarosos, né, de certa forma muito lentos, né, mas ele já vem permitindo que a utilização média de capacidade do setor ela venha crescendo para níveis, acho que longe do ideal, né, ainda abaixo de 90%, ainda mais com esse estresse hídrico que nós vimos nos últimos anos. A gente acredita que talvez continue faltando um pouco mais de cana do que deveria, mas, de certa forma, a indústria já está nesse processo de correção, que talvez ele pareça ser um pouco lento demais, mas ele já está em processo de correção. Volto a dizer, para uma indústria que depende tanto de diluição de custo fixo, essa é uma boa notícia, só que ela precisa continuar acontecendo. Né? De certa forma, né, aqui eu trago agora uma outra informação, né? A indústria ela tem custos muito altos, ela se levou a um cenário de custos muito altos, custos operacionais, só que também tem o custo financeiro. Né? Quer dizer, a indústria financiou todo aquele crescimento, aquela capacidade que triplicou com dívida. Né? Então, quando a gente olha a dívida do setor, que hoje esse número está desatualizado, estou esperando o Pedro trazer o número novo para mim, a indústria tem um estoque de dívida aí da ordem de 100 bilhões de reais, uma coisa não muito diferente disso. Né? A gente já está falando, usando essa continha aí nesse quadrinho aqui, né, com o que eu tenho de dívida, assumindo um custo médio aí de 10% ao ano, que é alto para padrões de hoje, mas o estoque médio de dívida do setor não deve ter um custo muito mais baixo do que isso, a conta não fecha. Né? Considerando o EBIT por tonelada que o setor gera, a conta continua não fechando. Né? Então, essa é uma outra parte, é uma outra face do problema. Né? O setor ele é extremamente endividado e aí a bola de neve não para de crescer. Né? Esse número de $40 por tonelada, quer dizer, se o setor tem quase 100 bi de reais de estoque de dívida, dividindo pela moagem, você tem mais ou menos $40 por tonelada de moagem de dívida. Né? Mantenho esse número na cabeça que eu vou usar daqui a pouquinho. Né? Então, uma das alternativas, né, como até foi dito aqui, é a consolidação.
né? Sem dúvida nenhuma. O setor ele ainda é extremamente fragmentado, existem grupos que ainda estão bem capitalizados, grupos que são mais eficientes, que estão mais naquele iniciozinho lá da curva de custo marginal, né? Mas essa consolidação ela tem teimado e não aconteceu. Olha que interessante. Esse aqui é um gráfico da média móvel do múltiplo pago em transações de M&A no setor. Quer dizer, as transações foram feitas em algum momento lá atrás, a menos de $50 por tonelada. No boom do etanol, chegou-se a se pagar por mais de $130 por tonelada por uma usina adquirida, né? Só que conforme os retornos do setor foram piorando, os múltiplos de aquisição também foram caindo. A gente está chegando, você pegar as transações recentes, aí da Tonon, teve da cana da Furlan, etc., né? A gente está falando aí em torno de $40, $50 por tonelada. Quer dizer, um dos empecilhos para a gente não ter uma consolidação mais acelerada do setor é que o múltiplo que tem se negociado não paga, ou em alguns casos, mal paga a dívida. Acabei de falar para vocês que a dívida média do setor é em torno de $40 por tonelada. Se o camarada que estiver fazendo uma oferta para comprar uma usina e quiser pagar menos de $40, o vendedor tem que dar dinheiro para ele, né? Porque não paga nem a dívida, né? Então, eu acho que essa é um outro complicômetro do setor, né? O setor não só ainda está num processo de ajuste de capacidade, de forma que eu equalize a minha moagem com a minha disponibilidade de cana, mas existe também um ciclo vicioso trazido por essa questão da estrutura de capital do setor, que é absolutamente insustentável, tá? Então, falamos um pouco da questão do custo operacional, da questão de custo financeiro e custo de capital. Vou falar um pouquinho da nossa visão de preço, talvez aqui esteja a notícia um pouco mais positiva, né? A gente acredita que o mercado de açúcar ele está em processo de virada, né? A gente estima para a safra 19/20, safra do hemisfério norte começa agora em outubro, já um pequeno déficit da ordem de 2,4 milhões de toneladas, o consenso de mercado acho que está até com um déficit um pouquinho maior do que esse, mas acho que existe sim uma impressão de que o mercado de açúcar pode estar no processo de retomada, né? Na nossa modelagem, quando a gente olha preço de açúcar em relação a dados de estoque, né? E aí existe uma correlação histórica muito nítida, esse gráfico mostra muito bem para a gente, né? A gente vê que o espaço que a gente tem é para essa dinâmica de déficit de açúcar trazer preços para alguma coisa mais perto de 14, 15 cents por libra-peso, talvez pagando a conta média do setor, como eu mostrei para vocês, a gente vê o custo médio do setor na ordem de 14 cents por libra-peso, né? Um número uma variável bastante importante para entender o quanto isso é razoável ou não, obviamente, é o mix no Brasil, tá? A gente está assumindo que a gente vai ter um mix um pouquinho mais açucareiro esse ano em relação ao ano passado, mas não muito mais açucareiro, obviamente essa talvez seja a variável mais difícil, tá? Quando a gente olha para o etanol, aí sim a gente tem uma visibilidade ou uma percepção bem mais positiva até do que o próprio açúcar, pensando inclusive no longo prazo, né? Isso aqui são o que eu chamo as 4 fases da gasolina, né? Uma que foi até lá 2010, 2011, a fase 2 foram os anos entre 2011 e 2015, né, em que nós claramente subsidiamos a gasolina no país, né, vendemos gasolina bem abaixo da paridade internacional, que é essa área azul clara que vocês veem. A fase 3, que é a partir de 2015 e 2016, né, que a Petrobras foi tentar retomar a conta do prejuízo dos anos anteriores, vendemos gasolina razoavelmente acima dos preços internacionais, e nós entramos agora no que eu gosto de chamar a fase 4, em que nós talvez não cobremos prêmios tão grandes em relação aos preços internacionais, mas a gente acredita que um prêmio vai ser necessário, né, por 2 motivos muito simples. Primeiro, a Petrobras está vendendo refinaria, né, não há como esse processo ser bem sucedido se de fato não houver alguma atratividade do lado de precificação de combustível no Brasil, e segundo, porque o Brasil se colocou numa posição em que ele é short de tudo. Nós somos short em gasolina, short em diesel, tem o risco até de virar short em etanol se nada acontecer, então a gente tem que viabilizar o processo de importação de combustível. Então a gente acredita que a fase 4 ela é uma fase virtuosa do lado do que diz respeito, obviamente, ao etanol, do lado de política de preço de combustível, da gasolina principalmente, né? E mesmo com os preços atuais, né, a gente acredita que o etanol ele está hoje abaixo da paridade real, né? Se a gente for à paridade real média ao longo das safras, que é da ordem de 68% do preço da gasolina na bomba aqui no estado de São Paulo, a gente acha que existe um upside ainda para o preço do etanol, pensando no preço de ontem, né? Pega a Paulínia lá, base R$1,7 por litro, da ordem de 7%. Tá? Então, existe hoje, tirando um cenário mais catastrófico no petróleo, existe hoje um suporte de preço, na nossa opinião, interessante para o mercado de etanol. O RenovaBio,
a gente considera uma ideia transformadora, na verdade, talvez seja a grande luz no fim do túnel, na nossa opinião, né? Isso aqui é um esqueminha explicando um pouco a dinâmica do programa, mas eu acho que todos aqui já conhecem bem. Eu acho que a conta mais interessante que a gente traz aqui para vocês é essa, né? É o que o RenovaBio, se ele for executado da forma como está escrito na lei, com o Brasil cumprindo as metas de descarbonização da cadeia, de acordo, inclusive, com o Acordo de Paris, a gente estima que, assumindo que o ciclo Otto se cresça 2% ao ano daqui até 2030, o etanol ele tem que sair de uma participação, hoje, no ciclo Otto, de em torno de 41% para 55% em 2030. Tá? O que isso quer dizer, né? Porque eu acho que a parte mais interessante do RenovaBio é que, para esse crescimento da participação do etanol se materializar, ele tem que vir a despeito da gasolina, né? Ele tem que vir em cima da gasolina. Eu preciso diminuir demanda por gasolina e aumentar demanda por etanol. Isso só acontece se houver o incentivo preço, né? Se houver na bomba um diferencial de preço que acelere a demanda por etanol em substituição à gasolina. Quando a gente roda essa regressão baseado na paridade histórica, a gente chega, e aí é basicamente esse númerozinho ali embaixo, né, a gente chega à conclusão que, para se atingir aquele 55% de participação do etanol no ciclo Otto, conforme se imagina pelo que está escrito na lei e na regulamentação do RenovaBio, que haja um incremento preço etanol em relação à gasolina, ou no caso gasolina, perdão, em relação ao etanol, da ordem de 31%. Esse é o tamanho do incentivo econômico, a números de hoje, que o RenovaBio pode representar para quem produz e vende etanol e vai ter o direito de vender o CBio junto com isso. Então, é de fato um negócio bastante transformacional, pensando em toda a duração do programa até 2030, pelas nossas estimativas. Tá? Então, pensando naquelas 4 variáveis que eu mostrei no começo, a dinâmica de custo ela começa a melhorar, a dinâmica de preço pode ser, na verdade, a grande salvação do setor. E, para terminar, né, trazendo um gráfico aí bem, para quem fez MBA ou faz MBA, né, pensando aí no eixo vertical, o incentivo preço ou regulação, no eixo horizontal, eficiência e produtividade da cadeia, né, para a indústria voltar à retomada, a gente precisa voltar ao quadrante 1, que é o quadrante do crescimento. Né? Eu gosto dessa animação porque ela mostra bem como é que o setor passou por isso. Né? A gente passou por um ciclo de crescimento super violento no início da década passada, depois foi se perdendo eficiência e produtividade, mas ainda tinha preço. A partir de 2010 a gente não teve nem preço, nem eficiência e produtividade, foi quando o setor começou a reduzir, e a gente começa agora a ter uma melhora nas questões de eficiência. A grande pergunta é para onde nós vamos de agora em diante, né? Que eu acho que é a história para o debate que eu quero deixar de agora para a gente conversar. Né? Se a gente volta para o quadrante 1, quer dizer, a gente vai começar a ter o efeito preço ajudando, ou se a gente volta para o quadrante 3, onde o preço não ajuda e a eficiência volta a piorar. Tá? As minhas mensagens, eu já estourei o tempo, eu vou deixar só aqui para vocês, mas eu fico à disposição aí para quem quiser fazer pergunta, tá? Mas acho que de alguma forma eu já enderecei todas elas ao longo da minha apresentação. Agradeço. Obrigado.